Dólar, a moeda que rege a economia mundial. E o dólar futuro, negociado aqui na B3, na nossa Bolsa de Valores, principalmente por day traders. Vou trazer todas as características desse ativo importantíssimo para o day trading. O dólar, ele é um contrato financeiro de compra ou venda. Aqui já uma característica importante, compra ou venda. Sim, você pode vender sem ter a posse. Isso é característica de futuros, de derivativos. Se você acha que o preço vai cair, você vende. Se você acha que o preço vai subir, você compra. Cada contrato de dólar futuro, ele tem um preço e data previamente definidos, né? Data de vencimento. O objetivo do investidor, do especulador, é ter lucro, mas não só esse, pode ser também fazer proteção. Por exemplo, um agricultor de soja que tenha uma parte grande de exportação, ele tem a variável do câmbio como importantíssima dentro da estrutura dele. Então, ele pode trabalhar nos contratos de dólar futuro ou até mesmo de contratos financeiros de soja diretamente, mas o contrato de dólar futuro é uma opção. E o day trading, né? Aqueles investidores, especuladores, como nós, day traders, que compramos e vendemos, ou vendemos e compramos no mesmo dia, não deixamos para o dia seguinte. A possibilidade de lucro no dólar, na compra e venda dos contratos do dólar futuro, é na volatilidade, né? O dólar é a moeda, como eu falei, que rege o mundo. Então, a volatilidade, ou seja, a mudança de preço, né, ao aumento de preço ou diminuição de preço muito fortes, criam a volatilidade, que nos permite operar, nos permite entrar em operações, dependendo da sua estratégia, com bastante lucro. As operações, no dólar futuro, elas não têm absolutamente nada com dólar físico, moeda físico, aqueles que você troca lá nas casas de câmbio. Obviamente que, como o dólar futuro é um derivativo, é um futuro, ele tem um ativo base, que é o dólar à vista, o dólar spot, mas nada a ver com entrega física da moeda, apenas liquidação financeira na data de vencimento. Os contratos de dólar futuro, eles são divididos em duas categorias: mini contratos, com radical WDO, e os contratos cheios, DOL. Enquanto os mini contratos são direcionados para as pessoas físicas, retail traders, os sardinhas, os grandes contratos, os cheios, né? Eles são direcionados para os tubarões, para os bancos, instituições financeiras, etc. Apesar que eu já penso que isso mudou, porque a quantidade, o volume financeiro que são negociados na Bolsa de Valores, nos mini contratos, tanto do dólar futuro como do índice futuro, me leva a crer que já tem, né, com certeza, grandes instituições atrás desses mini contratos, coisas de bilhões e bilhões de reais. Em termos financeiros, um contrato de dólar, o mini, corresponde a $10.000 e o do cheio a $50.000. Preço e código. O preço em reais, estabelecido no momento da negociação, e tem a data de vencimento, né? Esse preço vai ser cobrado na data de vencimento ou na liquidação antecipada, como eu já falei. Na B3, os contratos de dólar, eles vencem sempre no primeiro dia útil de cada mês. Primeiro dia útil de cada mês, isso mesmo. Diferente do índice, que vence a cada 2 meses, os contratos de dólar vencem todos os meses, no primeiro dia útil. O código, como já mencionado, é formado pelo radical, WDO para o mini e DOL para o cheio, uma letra que indica o mês de vencimento e 2 numerais que indicam o ano. Nesse exemplo que eu coloquei,
para ser bastante atual, outubro de 2023, a gente está trabalhando o dólar que vence em outubro de 2023. Primeiro dia útil, lembra? Primeiro dia útil de outubro. Vai vencer o dólar de outubro. Ele vai ter o código, o mini contrato WDO-V23. WDO radical, V, outubro, 23 é o ano. O cheio vai ser DOL V23. Operação no mercado futuro. As negociações elas são feitas por meio de uma corretora de valores. E você com a sua plataforma, né? Normalmente, na sua casa, no seu escritório, você solicita que uma ordem seja executada. Essa solicitação vai para a corretora e a corretora envia essa solicitação à B3. Parece até que nós que executamos a ordem quando a gente clica lá no nosso teclado, mas não é, tem todo esse processo e a B3 executa a sua ordem. Outras questões relacionadas ao dólar futuro, ao mercado futuro de dólar, são margem de garantia, alavancagem, variação mínima de apregoação, um TIC, popularmente chamado de TIC, e os ajustes diários. Os ajustes diários eu vou dar uma atenção bem grande. Margem de garantia. Margem de garantia são aqueles valores que você deposita na corretora para garantir a execução da sua ordem. Porque, por exemplo, se você tiver uma perda, essa perda, esse valor, vai ser debitado da margem que você depositou na corretora. Hoje, as corretoras pedem uma margem de garantia para operar mini contratos do dólar bem pequenas, bem pequenas. R$ 150 para um mini contrato é a média. Então, você deposita pouco dinheiro para trabalhar um valor grande. Lembra? $10.000 um mini contrato. Ela pode ser constituída por ações, dinheiro, que é o principal, e também títulos de renda fixa. A alavancagem tem a ver já com o que eu falei há pouco, de pouco valor controlando muito dinheiro. Essa ferramenta ela permite que você, usando os derivativos que têm essa característica, pouca margem para controlar um valor muito grande, você tenha ganhos substanciais quando você tem sucesso nas operações. Cuidado, porque o prejuízo também é substancial. Variação mínima de apregoação, o TIC, é quanto o ativo varia minimamente. Toda vez que ele varia, que o preço varia, é a variação mínima de apregoação, o TIC. Cada um tem a sua variação mínima de apregoação específica. No caso do dólar, é de meio ponto. Cada TIC é meio ponto. Então, 2 TICs, 1 ponto. No caso do mini contrato, meio ponto, que é um TIC, R$ 5,00. No ponto cheio, R$ 10,00. O caso do contrato cheio, como a B3 exige que você opere no mínimo 5 contratos, um lote mínimo de 5 contratos, esse TIC passa a valer R$ 125,00 e o ponto cheio, R$ 250,00. O mini contrato ele representa 20% do contrato do dólar cheio. Ajustes diários. Aqui a atenção especial. O ajuste diário é uma liquidação financeira que a Bolsa faz para evitar inadimplência. Então, em todos os pregões, entre 15h50 e 16 horas, ela usa uma equação, uma fórmula de uma média ponderada de todos os negócios que acontecem naqueles 10 minutos. E ela determina um resultado, um valor, o valor para o dólar naquele momento, o valor para o ajuste. Como exemplo, eu vou determinar que a B3, nesse pregão, determinou o ajuste de 50,30. No dia seguinte, todos os investidores que ficaram posicionados sofrerão essa liquidação financeira. Exemplo, ajuste 50,30. Todos os comprados e vendidos, no meu exemplo,
ficaram no 50,35. Então, aqueles que ficaram comprados vão sofrer uma liquidação financeira de prejuízo, de débito, de 5 pontos, do 50,35 até o 50,30. A B3 vai pegar aqueles 5 pontos, multiplicar pelos contratos que cada investidor detém, né? No caso desse exemplo, 50,35 para 50,30, e fazer o débito, realizar o débito, aquela liquidação financeira nas suas contas. No caso dos vendidos, dos 50,35, vão sofrer um crédito. A liquidação financeira vai ser benéfica, porque eles estão vendidos no 50,30 e o ajuste está no 50, ou ficaram vendidos no 50,35 e o ajuste é no 50,30. Então, eles vão receber. Percebe que tem um offset? Alguns ganham, alguns perdem. Mas todos ficarão no 50,30 na abertura do pregão. Alguns pagaram, outros receberam. Percebe porque, para os day traders, aparentemente, ou pelo menos a priori, não tem nada a ver, porque você não ficou posicionado, você não vai sofrer essa liquidação financeira. Mas, para os day traders, esse ajuste 50-30 é uma linha, é um nível de preço, vai ser resistência ou suporte, importantíssimos na sua estratégia, porque vai ter uma briga de tubarões aí nesse nível de preço. Alguns pagaram, outros receberam. Os que pagaram querem recuperar o seu prejuízo. Os que receberam não querem perder. Percebe como é importante o ajuste para também day traders? Senhores, fico por aqui. Safe trading, opere com segurança. Se inscreva no canal, deixe o seu like, se você gostou, compartilhe e, principalmente, faça comentários. Isso é muito importante para balizar o meu trabalho. Até o próximo vídeo. Um abraço.